família, pelos meus familiares. Preciso muito, vi o retrato de Simeia ali no celular de Daiane, com muita tristeza no olhar, parece que está até chorando. Eu creio que ela ainda está sentindo o peso da falta da sua mãe viva, mas nós vamos orar para que Deus venha confortar esses corações tristes, preocupados, turbados com alguma coisa. A nossa alegria, irmãos, nesses últimos dias que tem para nós, se Deus nos dá, é assim. Mas vamos alegrar no Senhor. Aleluia. Vamos vencer em nome de Jesus. Seja o que for, ora, busque a presença de Deus e não desista dele por nada, porque Ele é tudo em nossas vidas. Amém? Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jennifer, saiu? Fica perto dele aqui, porque essa correria dele tem João, fica sempre ao alcance dele, não somente dos olhos, mas das mãos. Amém, meus irmãos? Aviso, tá bom? Aviso, segunda e terça estaremos cultuando na casa da irmã Morena, a avó de Nick, lá no centro, lá embaixo, na Rua Nova, é perto de todo mundo aqui, tá bom? Mas o carro vai estar à disposição daqueles que estão com alguma dificuldade. Então a irmã Dete, tá bom? A irmã Dete, o carro vai estar à disposição. A irmã Dete indo, tem mais 3 vagas no carro. Então algum irmão que estiver debilitado, tá bom? O restante dá para ir andando, rolando ou correndo. Amém? Lembrando que vai ser segunda e terça. Quem não puder ir na segunda, vai na terça. Quem não puder ir na terça, vai na segunda. E vamos ali louvar o Senhor na casa daquela irmã. Amanhã, sábado, temos reunião de oração aqui com os homens, tá bom, Nick? Vamos orar, Nick. Vamos orar, Nick. Se puder, eu acho que pode. Tá bom? E sábado que vem o carro vai no Jorge Costa buscar irmão Gil e irmão Joaquim, tá bom? Ao menos de tempo em tempo vocês puderem estar vindo nessas reuniões de oração, que é muito importante e necessário. Então amanhã a partir das 7, os homens, vamos aqui orar. As mulheres, graças a Deus, né? Toda quinta-feira vai ter 12 mulheres aqui, orando, intercedendo. Ontem faltou só a irmã Dayana. E assim vamos caminhar. Amém, meus irmãos? Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos ouvir a voz do nosso Deus. Vamos aquietar a nossa alma, aquietar a nossa mente, aquietar o nosso coração e fazer assentar o nosso espírito aos pés de Jesus. Da mesma forma que aquela multidão se assentava na grama ou na areia da praia, ou no chão ali do templo, ou nas ruas, uma multidão sempre se assentava para ouvir Jesus. Isso se repete hoje na igreja. Que a nossa mente, que a nossa alma, que o nosso coração se aquiete, para que o nosso espírito ouça tudo, absolutamente tudo que o Senhor Jesus tem a nos ensinar. Senhor Deus, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, me coloco uma vez mais atrás desse púlpito, tendo sobre mim, Deus, a responsabilidade de proclamar a palavra do Senhor, de compartilhar, Senhor Deus, a esse povo que aqui se encontra, não o ouro, não a prata, não as riquezas deste mundo, mas as riquezas preciosas do Teu Espírito Santo por meio da Tua palavra, mais valiosas, infinitamente mais valiosas do que qualquer riqueza desse mundo, Deus, é a Tua palavra. Por isso eu peço a Tua ajuda, Senhor. Venha sobre mim a Tua graça, o Teu favor. Venha sobre mim, Deus, o conhecimento do Teu Espírito Santo no proclamar desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Epístola de Tiago. Lá no final da Bíblia, Apocalipse, você volta e encontra Judas, você volta e encontra o livro, as epístolas de João, 1º e 2º João, e antes de João, Tiago. Carta do apóstolo Tiago,
capítulo 1, versículo 2. Amém? Capítulo 1, versículo 2. Amém? Carta de Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 2 apenas, a princípio. Assim diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações. Amém? Meus irmãos, sabe por que a Bíblia é a palavra de Deus? Se a Bíblia fosse palavra de homem, esse versículo não estaria na Bíblia. Se esse versículo fosse fruto de conhecimento meramente humano, não estaria na Bíblia. Pois qual homem, qual ser humano colocaria em um livro supostamente revelação de Deus um versículo como esse? Meus irmãos, tenho por motivo de muita alegria o passardes por muitas provações. Acredite, se fosse conhecimento humano a palavra de Deus, esses versículos não estariam na Bíblia. Esse versículo não estaria na Bíblia. Se eu fosse o autor da Bíblia, eu não colocaria esse versículo na Bíblia. Porque como assim? Como deve ser motivo de alegria, na verdade de muita alegria, as provações? Porque, meus irmãos, bem sabemos que as provações não são fáceis. Bem sabemos que as provações são difíceis. Bem sabemos que passar por provações não é nenhum mar de rosas. Aí nós abrimos a palavra de Deus e um homem inspirado por Deus, chamado Tiago, recebe do Espírito Santo essa revelação. Se alegre, se alegre. Tenho muita alegria no coração de vocês por vocês passarem por muitas provações. Meus irmãos, somente crente consegue isso. Somente um homem e uma mulher de Deus consegue isso. Somente alguém rendido verdadeiramente ao Espírito Santo de Deus tem a capacidade para, durante uma provação, ou por várias provações, como aqui o apóstolo Tiago nos ensina, somente um homem e uma mulher com o coração cravado na presença do Senhor pode estar alegre em uma situação de provação, em uma situação de dificuldade, talvez uma enfermidade, talvez um conflito dentro do lar, talvez uma dificuldade financeira. Sim, meus irmãos, muitas das provações de Deus pode ser doença na minha vida e na sua vida. Muitas das provações de Deus pode ser uma dificuldade dentro do nosso lar, na nossa família. Muitas das provações de Deus pode ser sim uma dificuldade financeira. Provações. E é necessário que a igreja entenda, é necessário que nós venhamos entender que a palavra provações deriva da palavra prova. Deriva da palavra prova. E o que é uma prova? Vamos levar para a escola, vamos levar para a sala de aula. A prova é um pedaço de papel com várias questões, com várias perguntas ali escritas, ou se for uma prova de matemática, com vários cálculos. A prova é uma forma do professor saber se você aprendeu aquele assunto. A prova é uma forma do professor saber se aquilo que ele ensinou no decorrer do mês ou no decorrer daquela unidade, o aluno aprendeu. Então, no final daquela unidade tem uma prova, contendo perguntas, contendo questões, ou, caso seja de matemática, cálculos matemáticos, para ver se aquele aluno aprendeu ou quanto ele aprendeu. E eu não sei vocês que passaram uma longa jornada na escola, como eu passei,
Eu particularmente, eu não gostava muito assim de dia de prova ou de semana de prova. Por quê? Porque era muita provação. Tinha que estudar muito, tinha que ralar muito, tinha que se dedicar bastante, porque era uma prova, eu estava sendo provado, era uma provação. Mas a intenção do professor, a intenção da professora, não era me reprovar, era me aprovar. O desejo do coração, meus irmãos e minhas irmãs, de todo e qualquer professor, é que todos os seus alunos tenham notas boas, se destaquem, provem ali naquela prova, através daquela prova, que de fato aprenderam, que de fato se dedicaram. Eu tenho certeza que nenhum professor tem alegria, tem prazer em reprovar um aluno que foi mal naquela prova, ou seja, que foi mal naquela aprovação. De igual maneira, meus irmãos, assim é o Senhor. Todas as provações que vêm de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida, não é para que sejamos reprovados. Pelo contrário, é para que venhamos nos dedicar, é para que venhamos fluir o conhecimento da palavra de Deus por meio do Espírito Santo que habita em nós. Durante a provação, é justamente para manifestarmos o fruto do Espírito Santo, as dádivas da palavra de Deus, tudo aquilo que se tornou força, tudo aquilo que se tornou poder em nossas vidas, por meio do ouvir, do crer e do manifestar a palavra de Deus. Todas as provações do Senhor na minha vida e na sua vida é para que Deus nos aprove. É para Deus, como um pai muito orgulhoso, mostrar para o inimigo: está vendo, Satanás? Está vendo meu servo? Está vendo a minha serva? Está vendo? Eu permiti a prova, eu permiti a luta, e ela está sendo aprovada. Eles estão sendo aprovados. Eles não estão murmurando, eles não estão abandonando a congregação, como é do costume de muitos. Eles não estão deixando de orar, eles não estão deixando de adorar. Eles não dormem, acordam com a cara empurrada. Não, por mais que estejam na prova, por mais que estejam passando a prova, a alegria da salvação está ali no coração de cada um deles, e não somente no coração. Quem olha para eles, Satanás, está enxergando a alegria. Meus irmãos, isso é passar pelas provações com alegria, dando glória a Deus, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor. A prova não é para te entristecer, a provação não é para você ficar angustiado, angustiada. A aprovação de Deus na minha vida e na sua vida não é para nos fazer ficar trancados dentro do quarto sem querer ver a luz do sol. Pelo contrário, é justamente para sairmos, mesmo em meio a essas provas, dando glória a Deus e aleluia, não faltando um único culto, não faltando um único momento de oração. Outra tristeza que dá no meu coração quando eu ouço alguém dizer: hoje eu não vou para a igreja porque eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou abatido. Você está do jeito que Deus gosta, você está do jeito que Deus quer, você está do jeito que Deus mais quer receber um filho, uma filha. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. E sim, meus irmãos, durante as provações é normal ficarmos cansados, durante as provações é normal ficarmos abatidos, durante as provações é normal sentir até vontade de desistir, mas aí com muita alegria, abra a sua boca e peça ajuda. Pastor, ore por mim, meu irmão, minha irmã, ore por mim. Círculo de oração que em nome de Jesus vai passar a funcionar desta maneira. Ontem eu descasquei o couro dessas mulheres a respeito disso. O círculo de oração, vocês têm que funcionar. O círculo de oração é o corpo de bombeiro da igreja. Qualquer luta, qualquer guerra, tem um irmão doente, tem uma irmã doente, antes mesmo do pastor ser acionado, é o círculo de oração. E eu creio que vai funcionar. Durante a provação, o abatimento veio, peça ajuda. E eu tenho certeza que essa pessoa, que este homem, que essa mulher de Deus vai orar pela sua vida, e você vai se alegrar. Você vai se alegrar na presença do Senhor. Tente por motivo de muita alegria, muita alegria, muita alegria, o passardes por várias provações. E no versículo 12, o apóstolo Tiago também diz:
Feliz é aquele que suporta com perseverança a provação. Meus irmãos, a provação de fato é pesada. A provação de fato é forte. E necessário é suportarmos. E eu enfatizo, provação vem de Deus, meus irmãos. Satanás não prova ninguém. Satanás não testa a fé de ninguém. Quem prova a fé, quem testa a fé é Deus. Abraão foi provado, Abraão foi o primeiro homem a ser provado, a ter um teste de fé. E de lá para cá, todo homem, toda mulher de Deus, não somente uma vez, mas várias, inúmeras vezes em nossa caminhada cristã, Deus irá permitir uma provação de fé, para que nós venhamos testemunhar que a nossa fé está firmada sobre a rocha e não firmada sobre a areia. Feliz é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, meus irmãos. Aleluia! A nossa vida cristã será de provações, sim. A palavra de Deus não mente, a palavra de Deus não engana, a palavra de Deus não precisa pregar algodão doce para ninguém. A palavra de Deus deixa bem claro que teremos provações, Deus irá nos provar. Mas aquele que suportar, aquele que resistir, aquele que perseverar até o fim, e tudo isso com alegria. Tudo isso, meus irmãos, com alegria. Ou coisa que é pior do que um possuído por um demônio, é um crente de cara fechada, é um crente de cara emburrada, parece que está indo para o inferno. Como uma pessoa pode receber Jesus como Salvador e ficar com a cara de madeira velha? Tem que se alegrar, tem que sorrir. Ah, pastor, mas o senhor não conhece as minhas dores, o senhor não conhece as minhas lutas. Mas Deus conhece. Deus conhece a sua dor, Deus conhece as suas lutas. E se você ir até Ele verdadeiramente, Ele vai batalhar do seu lado, Ele vai te socorrer. Ele vai levar o que está pesado, Ele vai levar o que está dificultoso na sua vida e vai colocar um fardo leve e suave sobre os seus ombros. Mas é necessário alegria. É necessário estar na igreja com alegria. Tudo bem. Temos sim que abrir o nosso coração, temos sim que sermos verdadeiros, sermos realistas. A irmã Dayana, na oportunidade dela, ela revelou, compartilhou situação de muita luta, de muita tristeza, mas saiba, minha irmã, que maior é a alegria do Senhor no coração da senhora. Maior é a alegria da salvação em nossos corações. Meus irmãos, se a salvação não for a alegria do crente, há um grande risco desse crente voltar para o mundo para procurar a alegria do mundo. A alegria, meus irmãos, é uma salvação. Davi, sentindo ali o peso do pecado, sentindo os ossos moídos, sentindo o sofrimento do pecado, do adultério, do assassinato, do Urias, após ele ter sido confrontado por Natã, a cegueira dos olhos ali foi retirada, ele correu para o templo, ele reconheceu aquele pecado, e no Salmo 51 ali está registrada a oração de arrependimento que Davi fez. E em determinado versículo Davi disse, gritando e certamente chorando: Senhor, não retire de mim a alegria da tua salvação. A salvação é uma alegria. O crente não precisa de dinheiro, o crente não precisa de iPhone, o crente não precisa de moto, de carro. Podendo ter isso, amém, mas que não seja sua, que não seja a minha felicidade, a alegria do crente, a alegria do homem, da mulher que fez uma aliança com Cristo é a salvação. A alegria é esta que se sobressai mesmo em meio às provações, mesmo em meio às provações que são permitidas pelo Senhor. Mas é necessário, meus irmãos, entendermos algo. Provação não é o mesmo de tribulação.
temos que saber separar as coisas. Provação vem de Deus. Tribulações, em sua grande maioria, se achegam em nossa vida consequência dos nossos erros, consequência da nossa desobediência, consequência da dureza de coração. É por isso que o apóstolo Tiago, no versículo 13 em diante, ele diz: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo não tenta ninguém. Versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então não confunda a provação que vem de Deus com tribulação, com guerra, com luta, que é consequência do seu erro, que é consequência do seu pecado, que é consequência da sua desobediência. Não confunda. Não confunda. Meus irmãos, triste é a pessoa que procura sarna para se coçar. Tem essa expressão, tem esse ditado. Sempre que eu ouço esse ditado, fulano de tal está procurando sarna para se coçar. Eu imagino uma pessoa procurando o cachorro mais sarnento da rua, sentando ao lado desse cachorro e abraçando esse cachorro, beijando esse cachorro. Está procurando sarna para se coçar, porque vai ser contaminado. A sarna canina é contagiosa. E o pecado é isso. O pecado é um cachorro sarnento. Ah, que cachorro bonitinho, que cachorro fofinho, está sarna pura. Assim é o pecado. E as consequências vêm. As consequências, meus irmãos, são inevitáveis. Já está na hora de nós aprendermos isso. Deus perdoa os nossos pecados, mas a bucha de canhão, que é a consequência dos pecados, é comigo e é com você. Deus não vai livrar nenhum pecador das consequências do seu pecado. Deus não vai livrar nenhum desobediente das consequências da sua desobediência. Deus não vai livrar nenhum duro de coração das consequências da sua desobediência. Porque o que tem de crente colocando na mão de Deus algo que não veio da mão de Deus, está passando por uma luta, está passando por uma guerra, está passando por uma tribulação que é consequência de pecado, aí abre a bocona para dizer: eu estou sendo provado por Deus. Está nada, você está pagando o preço do seu pecado, você está sofrendo as consequências do seu erro. Pare de colocar na mão de Deus o que não veio da mão de Deus, porque quando vem da mão de Deus, Ele também envia força. A aprovação, meus irmãos, é acompanhada pelo Espírito Santo. A aprovação de Deus na vida de um crente é sempre acompanhada pelo Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Agora a luta, a guerra, a tribulação, consequência do pecado é acompanhada por demônios para tribular ainda mais a vida da pessoa, para perturbar ainda mais a vida da pessoa, porque um abismo leva ao outro abismo. Meus irmãos, está se tornando uma realidade triste, até mesmo dentro da igreja, essa desgraça do tigrinho. Agora já tem o tourinho, já tem o dragãozinho, já tem a serpentezinha. Vira e mexe, aparece lá no YouTube um monte de divulgação desses jogos, desses sites. As bombinhas. Aposta e mais aposta. Meus irmãos, tem como uma pessoa abrir a boca para dizer que está tendo dificuldade financeira porque está sendo provado por Deus por causa disso? Não, está tendo dificuldade financeira porque infelizmente perdeu dinheiro nesse vício desgraçado, porque vicia, meus irmãos. Todas as clínicas de reabilitação para drogados estão agora se adaptando para receber viciados em aposta. Um amigo meu lá em Eunápolis, vereador, hoje ele está no segundo mandato. Salário de vereador lá em Eunápolis, se eu não me engano, beira os 15 mil reais. Ano passado, esse amigo meu pediu licença da Câmara para se tratar. Foi para Santa Catarina e se internou de forma voluntária em uma clínica de recuperação para drogados, mas porque estava viciado no tigrinho. Aqueles milhares de reais que ele recebia por mês
desaparecia. E o casamento começou a arruinar. O casamento começou a ficar destruído. O casamento começou a desmoronar. E depois de muita pressão, certamente de muita lágrima, de muita dor, de muito sofrimento, aquele rapaz assumiu o erro, reconheceu o erro e foi para Santa Catarina e ficou lá cerca de 4 meses, no meio de dependentes químicos, para se livrar do vício das apostas. E quando voltou, em sua primeira fala na Câmara de Vereadores, diante de todos aqueles vereadores, diante de todos que estavam ali assistindo aquela sessão, ele testemunhou o porquê que ele pediu aquela licença. A princípio, a justificativa foi tratar a saúde. Ele não revelou a princípio, mas quando ele voltou, ele abriu. Ele é crente, meus irmãos. Ele praticamente nasceu na igreja e essa desgraça assolou. Então precisamos abrir os olhos. Tudo que estava acontecendo na família dele, tudo que estava acontecendo com as finanças dele, talvez por causa da cegueira que o pecado causa, em determinado momento ele acreditou que era uma provação de Deus, que era Deus provando a fé dele, porque o pecado cega, mas não, era o vício, era o pecado que abriu a porta para aquela destruição e quase destruiu a vida desse rapaz. Graças a Deus que ele se recuperou e certamente está muito vigilante. É abandonar. Abandone essa sarna. Eu vou procurar no YouTube, vou ver se eu consigo postar no grupo da igreja, com uma reportagem muito longa. Há cerca de 2, 3 anos atrás, um rapaz cometeu suicídio, porque ele não estava conseguindo recuperar o que ele perdeu, porque o laço de Satanás está aí. A pessoa continua apostando, porque na mente dela, eu preciso recuperar o que eu perdi. Já era, aquele jogo ali é programado. Os programadores dessa desgraça, dessa miséria, programam esse jogo justamente para a pessoa perder. Não vai recuperar nunca. E um abismo leva o outro abismo. Esse jovem deixou uma esposa, deixou 2 filhos e agora está enterrado. E essa reportagem com a esposa dele contando a história com muito sofrimento. Sarna para se coçar. Na vida de crente, não. Não procure sarna para se coçar. E nem diga que a coceira dessa sarna é Deus provando a sua fé, porque não é. É o diabo destruindo a sua vida, arruinando a sua vida. Mas todo aquele que confessa o seu pecado e o abandona, alcança graça, alcança misericórdia, recebe o perdão. Seja qual for a sarna, seja qual for o pecado que lhe causou ou que está lhe causando essa tribulação, existe perdão para o seu pecado. Ah, pastor, mas o Senhor disse que as consequências eu vou ter que enfrentar. É claro que vai. Mas, se o seu coração for sincero e verdadeiro, Deus vai te ajudar. Deus vai te socorrer. Deus vai te dar graça para suportar e vencer as consequências que a desobediência e o pecado causou na sua vida. Simples assim. É necessário estarmos vigilantes, meus irmãos, porque quando não é a pessoa que procura sarna para se coçar, é a sarna que procura essa pessoa. Hoje eu contei para a Jennifer, não sei se ela entendeu. Estou eu lá todo bonitão, no meu salão de beleza, esperando o meu cabeleireiro. Ele estava do outro lado da rua, foi resolver alguma coisa. Quando de repente me parece uma coroa de uns 80 anos, cheia de saliência pro meu lado. Ah, eu queria te ver. Ela estava me confundindo com alguém. Ah, eu queria te ver. Aí sentou, posso sentar? Falei, no salão não é meu não, você não pode sentar. Ah, que fulana de tal, outra senhora de idade. Quando ela falou o nome, eu sei quem é essa cidadã aqui de Guaratinga. Deve ter seus 80 anos também. É que fulana de tal me falou que tu foi namorado dela. Aí na conversa eu percebi, como eu disse, né, que ela estava com saliência pro meu lado. Aí eu falei, não conheço essa dona não. Por quê? Ela trabalha com o quê? Ela está precisando de ajuda? Eu falei, não, a senhora está enganada. Com certeza a senhora está me confundindo com outra pessoa.
Ela falou, ah, meu Deus do céu, que vergonha, que mulher, como é que pode uma mulher daquela ficar falando essas coisas, que mentira, tentando desconversar. Eu falei, como é que pode uma miséria dessa? Ou seja, namorou com ela, queria namorar com ela também. Pois é, desse jeito. Queria namorar com ela também. Abre o olho, querido, estou chamando a atenção pela rua. Fica aí, meu Deus. Valoriza. Uma sarna para coçar. É. Agora já pensou essa infeliz sai por aí espalhando essa doideira na cabeça dela? Já pensou ela tá andando pela rua e lá de onde ela está, ela conversava, ó, tá vendo aquele rapaz ali, ó? É meu namorado. Ah, meu irmão, é daí que muitos inocentes são caluniados por conta de uma praga dessa. Totalmente vergonha, velho. Senti vontade de falar isso. Quando a gente não procura sarna, é sarna que nos procura, então temos que estar atentos e vigilantes para afastar sarna de nós, porque senão a consequência vem, a tribulação vem, a guerra vem, a batalha vem. Já aconteceu com vocês, Nico? Já aconteceu com você? Não? Pega o coçar e faz ferida. Acho que é a barba, vou tirar essa barba,